Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, que é polêmico, e eu queria a opinião de vocês, gostaria muito que vocês expressassem nos comentários de vocês aquilo que vocês imaginam sobre a conduta do Dorival e também sobre a periculosidade de ficarmos sem jogadores importantes nessa reta final de competições e principalmente jogadores esses que, no meu entendimento, configuram um nível de importância num percentual altíssimo no elenco rubro-negro. Também queria pedir a você, de antemão, que se inscrevesse no canal, deixasse o like nesse vídeo e tentasse, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, compreender o imbróglio que hoje existe entre a torcida do Flamengo e o Dorival e a diretoria do Flamengo no que diz respeito ao rodízio dos jogadores, tomando como base, por exemplo, o risco iminente que nós estamos tendo de provocarmos um agravamento nos problemas físicos que o De Arrascaeta já tem. E nós sabemos disso. Estamos assistindo aos jogos, sabemos como o De Arrascaeta tem saído das partidas, sabemos também, isso aí é algo inquestionável, a relevância que envolve o De Arrascaeta. Você pode até desconsiderar esse percentual, mas no meu entendimento ele é 50% do time, porque é algo realmente raríssimo no futebol. É aquele que pensa, é aquele que cria, é aquele que tem liberdade para poder se movimentar por todo o campo. E é aquele também que marca, é aquele que desarma, é aquele que obstaculiza linhas de passe, é aquele que cria linhas de passe, além de finalizar também, é um jogador excepcional. E ontem, quando o Dorival não o escalou, eu sinceramente entendi que o time do Flamengo empobreceria de criatividade, mas ao mesmo tempo consegui entender as razões pelas quais o De Arrascaeta não estava no campo. E aí, quando ele entra no final, esse tempo naturalmente era muito pouco e infrutífero, por conseguinte, para que o Flamengo pudesse criar alguma coisa de mais importante ali no jogo contra o Goiás. Isso aí, meus amigos, mostra claramente duas situações que nós temos vivido. A primeira é a certeza de que o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro não têm substitutos. Acho que isso é muito apropriado ao futebol na atual conjuntura, porque formam-se muito mais atletas do que jogadores pensantes. Esses acabam ficando pelo meio do caminho se não tem a determinação, se não tem o foco de um jogador que naturalmente vai obter o privilégio daquele que faz a análise, daquele que faz a peneira, o responsável pela peneira, justamente em função das características do futebol nos dias de hoje. No passado, esses jogadores mais corredores não teriam vez em função daqueles que criam bastante. Por isso é que, nos dias de hoje, é muito raro você encontrar um jogador com as características do De Arrascaeta. Um verdadeiro milagre para o Flamengo foi tê-lo encontrado. Óbvio, ele já jogava aqui no Cruzeiro, mas um milagre realmente que não tenham levado lá para a Europa e, por conseguinte, inviabilizado a participação dele aqui no Flamengo. Mas é muito difícil você encontrar um jogador que tem as características dele, do Everton Ribeiro, aqui no Brasil, inclusive. Sinceramente, eu não consigo enxergar outros dois jogadores que tenham essa capacidade. E o Flamengo vai penar por isso, porque ontem, quando Everton Ribeiro foi substituído, uma boa parte da nação rubro-negra não entendeu o porquê, e eu confesso a vocês que, mesmo entendendo, fiquei claramente chateado, porque era mais um cérebro que deixava o campo contando com aqueles que não haviam entrado. Mas, independente de qualquer coisa, tem ali os resultados fisiológicos que mostram uma aproximação de um jogador com a lesão, de um encontro com o jogador com a lesão. E no caso do De Arrascaeta, me parece, eu vou ler aqui a reportagem, está gravíssimo. Isso aí também não pode escapar aos nossos próprios olhos.
porque é o que nós estamos vendo, o De Arrascaeta saindo de campo mancando, o De Arrascaeta após os jogos sempre recebendo um tratamento especial de um fisioterapeuta, de fisioterapia. Ele está se tratando inclusive com um fisioterapeuta particular, nos momentos onde ele não está no ninho do urubu, inclusive, ele se submete a isso, e tudo isso, meu amigo, vai se agravar ainda mais quando essa semana ele tiver que deixar o Flamengo e ir para o Uruguai para poder se apresentar, onde seria a apresentação da equipe do Uruguai, que vai disputar 2 amistosos, se eu não me engano, contra o Canadá e contra o Irã. E por várias vezes o De Arrascaeta foi e voltou lesionado. Então o time do Flamengo realmente, para poder criar, é muito dependente desses 2 jogadores, do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro, e os 2 vão estar fora do time contra o Fortaleza, se eu não me engano, na quarta-feira da próxima semana. Não nessa quarta, que vamos jogar contra o São Paulo, mas na próxima quarta. Com o Flamengo, exatamente, já fazendo gestões na CBF para que os 2 possam estar no campo no domingo contra o Fluminense. Jogo importantíssimo, o próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que depois de ontem, meus amigos, entre nós aqui, ficou ainda mais distante da sua conquista. Então tá aqui, ó, Dorival explica rodízio no Flamengo e abre o jogo sobre a condição do De Arrascaeta. É o que eu falei, nós já sabemos teoricamente o que acontece, mas nós estamos vendo, enxergando ali que o De Arrascaeta tem problemas físicos. E eu quero me recordar aqui do ano passado, quando o De Arrascaeta ficou lesionado por um bom tempo e só voltou no último jogo do Flamengo no ano, que foi aquele malfadado jogo contra o Palmeiras, onde o belga entregou a paçoca. Nesse jogo aí, ele foi um dos melhores do Flamengo, mesmo estando completamente sem ritmo de jogo. Ele havia participado pouquíssimos minutos naquele jogo que o Renato Gaúcho entregou contra o Grêmio lá no Sul, antes de pegar o avião e vir para o Uruguai. Bom, então, meus amigos, está aqui, ó, o Flamengo não saiu de empate contra o Goiás. Lamentamos muito, criticamos muito o Dorival, mas ele tem ali o controle de todos os elementos que, de fato, permitam uma análise mais apropriada sobre quem escalar. Vivendo uma maratona de partidas, e é realmente uma maratona, o Dorival Júnior mudou a estratégia, usou um time misto no embate, mesclando titulares e reservas. Não alcançou o resultado pretendido em Goiânia, e na coletiva ele disse o seguinte, comentou sobre a sequência dos jogos e como ele tem administrado esse controle de minutagem, que acaba sendo importante, meus amigos, para que os jogadores não se lesionem. Nós temos que ter um jogo, falou o Dorival, desenvolvido com cuidado. Acho que tudo que tem acontecido, nós temos pensado muito nas situações. Arrascaeta jogaria 4 partidas em sequência se fizesse a partida de hoje, em condições precárias. Não estamos tentando, não é poupá-lo, mas evitar que uma situação se agrave. Por isso estamos tendo todo o cuidado possível com alguns jogadores para que não aconteça o que tem acontecido na maioria dos jogos. É aquilo que eu digo, o torcedor palmeirense, claro, está comemorando. Palmeiras ganhou no sufoco do Juventude, mas ontem nós não tínhamos as melhores condições para poder jogar contra o time do Goiás. Principalmente ali, sem o De Arrascaeta, só entrou no final, sem o Pedro, sem o Gabigol, eles sabem disso. E não tinha outro jeito. No caso do Pedro e do Gabigol, não tinha nem jeito mesmo, porque eles não podiam ter jogado, e o Flamengo acabou vendendo esse tipo de coisa que eu digo. Vendeu o Vitinho, vendeu ali o Rodrigo Muniz, vendeu também o Lázaro, que estava habituado com aquele esquema de jogo, aquele 4-3-3 do time B do Flamengo. Então vai vendendo o jogador, vai vendendo, e aí quando aparece uma situação emergencial como aquela de ontem, tiveram que escalar o Matheus Matheus França entrou, tiveram que escalar o Vitor Hugo para poder compor aquela função. Então ele está aqui, por isso estamos tendo todo o cuidado possível. Sempre um jogador saindo com uma fisgada, olha isso, sempre tem um jogador saindo com uma fisgada em algum local. Isso aí está mostrando o quanto é desgastante, não o que estamos fazendo, mas os 2 anos de competições. Pois é, então está aqui, ó.
Peça fundamental no Flamengo, o Arrascaeta foi acionado no segundo tempo do embate contra o Goiás, atuando por 26 minutos. Então, tem muita gente, põe o Arrasca, mas o cara não tem condição. A verdade é essa. A situação do Uruguai está sendo acompanhada após dores no pubis, que é uma lesão, realmente é uma contusão muito delicada, que incomoda bastante. Relatadas na vitória do Fla diante do Vélez. Sem falar aquela pancada no pé também, que ele também tinha sentido. Vai lembrar que o Arrascaeta é um dos jogadores que mais atuou pelo Flamengo no ano. 61 partidas mais que ele, levando em conta todas as competições. O Uruguai jogou em 48 oportunidades, ou seja, somente 13 vezes o mesmo entrou em campo pelo rubro-negro na atual temporada. Então, resumindo aqui, são 61 partidas que o Flamengo jogou, ele esteve em 48 delas. Apenas em 13, ou seja, um percentual muito maior do que o ano passado. Aí finaliza aqui, o que tudo indica, Arrascaeta aumentará o número de jogos no Flamengo, uma vez que deve figurar entre os titulares no jogo contra o São Paulo. É inevitável, o De Arrascaeta tem que jogar, não tem outro jeito, e eu quero dizer a você, companheiro, duas coisas. A primeira, perder o De Arrascaeta é terrível. No ano passado, no meu entendimento, o Flamengo foi caindo de produção no Campeonato Brasileiro justamente por isso. Porque perdeu o De Arrascaeta. É verdade. Desde o ano passado, nós já tínhamos que ter preparado os nossos cofres para que comprássemos jogadores que pudessem substituí-los. Jogadores de criação, não foi o caso. Gastou dinheiro agora com Cebolinha, que ainda não logrou sucesso, jogador agudo, jogador que impõe a sua força física, mas também não volta para marcar, ainda não contribuiu em nada com o Flamengo, e não é um jogador de criação, não é um jogador pensante. Então, essa situação, no curtíssimo prazo, não tem remédio. Então, o que é que nos resta? Infelizmente, é compreender esse rodízio, não tem outro jeito, você pode ficar chateado. Eu acho que ele errou ali em não substituir rápido daquele jogo contra o Palmeiras. Eu acho que ele errou também a estratégia, companheiro rubro-negro. No jogo contra o Ceará, ele podia ter escalado os titulares e poupado contra o Vélez. Eu não concordo com o que ele falou ontem, dizendo que o jogo contra o Vélez exigiu muito do Flamengo. Como é que podia ter exigido se o Flamengo tinha ganhado o jogo de 4-0 lá na Argentina? A classificação estava definida. E ontem, meus amigos, eu quase que o absolvo disso, porque não dava para contar com o Pedro e com o Gabigol, estavam suspensos, o De Arrascaeta nessa condição, o Everton Ribeiro também não é diferente, está muito desgastado, enfim, realmente tem problemas aí. Queria que você pensasse e deixasse o seu comentário, porque é muito importante. Eu leio todos os comentários e eu digo a vocês que costumo reformar os meus comentários. Me desculpe aqui, minha voz está muito ruim. Eu costumo reformar os meus comentários lendo o que as pessoas escrevem, que me chamam a atenção para outras questões. O debate é assim, a reflexão ela tem que ser permeada por várias opiniões. É o seguinte, meu amigo, hoje, segunda-feira, mais tarde, 10h30, nós temos a nossa live raiz. E eu quero te dizer uma coisa, companheiro rubro-negro, vai com essa voz ruim mesmo, vamos no sacrifício. Então, 10h30 da noite tem uma live aqui no canal. Saudações rubro-negras, deixe seu like, se inscreva e, acima de tudo, opine, porque eu quero saber a sua opinião sobre isso aí. Saudações rubro-negras, meus amigos.